Gera Áudio Produções apresenta. Escrito por Jerônimo Cruz. O Segredo Devorador. O último raio de sol morria atrás dos prédios quando a secretária partiu, deixando Carlos sozinho no consultório. O cansaço pesava-lhe os ossos. Uma enxaqueca latejante anunciava-se atrás dos olhos. Fechava a agenda quando a campainha estridente cortou o silêncio. Na porta, uma figura frágil. "Ania", sussurrou ele. Os olhos dela, arregalados como os de um animal encurralado, estavam fixos em algum ponto além de Carlos. Ele percebeu como se uma brisa fria passasse pela porta aberta, mas não sabia dizer se era devido ao crepúsculo. "Por favor, preciso falar", disse ela. Carlos lutou contra o instinto profissional. Era tarde, estava exausto, mas o desespero nela era palpável, quase físico. "Entre", disse, a voz mais áspera do que pretendia. O consultório, antes um santuário de madeira clara e livros ordenados, pareceu encolher. Ania sentou-se à beira do sofá. As mãos trêmulas entrelaçadas num nó de dedos pálidos. Carlos sentiu um arrepio antes mesmo de perceber o silêncio absoluto lá fora. O tráfego habitual da rua havia cessado. "Conte-me, o que a trouxe aqui, Ania?", começou ele. O protocolo profissional servindo de âncora contra o desconforto crescente. "O que assusta?" Ela sacudiu a cabeça violentamente. "Não posso. Você não entenderia. Ninguém entende." Carlos persistiu, o cansaço dando lugar a uma curiosidade aguçada pelo medo dela. Havia algo errado além da ansiedade, algo mais profundo. "Para ajudá-la eu preciso saber. O que você esconde? É um trauma? Alguém a ameaça?" Um riso seco e quebrado escapou-lhe. "Ameaça? Eu sou a ameaça, doutor." Seus olhos saltaram para a janela escura, como se vigiassem algo no próprio reflexo. "É um segredo. Meu segredo. Da família. E eu controlo. Eu tenho que controlar." A sala parecia ficar mais fria. O ar pesado. Difícil de respirar. Carlos viu uma sombra estranha dançar no canto do olho. Mas quando olhou, nada. "Controlar o quê, Ania? Medos podem ser enfrentados, doenças tratadas, mas você precisa me dizer..." "Pare!" O grito foi agudo. Parecia um animal. Ela se encolheu, abraçando-se, os dedos cravando-se nos braços magros. "Você não ouve? Se eu pensar demais nisso, ele acorda. E ele tem fome." A última palavra foi um sussurro rouco, carregado de um terror primordial. Carlos sentiu um frio na espinha. Não era delírio. Havia uma convicção aterradora naquela voz. "Quem tem fome, Ania?" A pergunta saiu num fôlego. Ela levantou o rosto. Lágrimas escuras, negras, viscosas como um líquido grosso, escorriam dos seus olhos, deixando trilhas sujas nas faces. Um sorriso torto esticou-lhe os lábios, mas não havia alegria, apenas desespero e uma resignação horrível. "Ele mora dentro, doutor. Desde antes de eu nascer. Um hóspede indesejado." Seu corpo começou a tremer.
pequenos espasmos, mas incontroláveis. Ele dorme com a minha vergonha, com o meu silêncio. Mas você insiste. A luz do abajur oscilou. As sombras nas paredes se alongaram, ganhando formas grotescas e fluidas. O ar ficou impregnado com um cheiro metálico do sangue e algo antigo, de terra úmida e podre. Anya, acalme-se! Carlos levantou-se, o coração batendo como um tambor de pânico no peito. O instinto de fuga gritava, mas ele estava paralisado, hipnotizado pela transformação diante dele. Tarde demais, sibilou ela. A voz não era mais apenas dela. Era grave, rouca, rasgada, como pedra se arrastando. Você cutucou e acordou o faminto. Os olhos dela tornaram-se poços de escuridão absoluta, sem branco, sem íris. A boca abriu-se num bocejo impossivelmente largo, revelando não dentes, mas fileiras de agulhas finas e negras no fundo de uma garganta abissal. Carlos tentou gritar, recuar, mas os seus pés estavam enraizados no carpete. A coisa que fora Anya se levantou, movimentos desengonçados e sinuosos, como um inseto aprendendo a usar um corpo. A sombra atrás dela desprendeu-se da parede. Uma mancha de puro vazio e dentes invisíveis que sugavam a luz. O relógio na parede parou. Às 18h07. O que se deu em seguida não poderia ser acondicionado em qualquer escala temporal. As ações da coisa se deram em segundos. Mas a agonia daquela experiência para Carlos foi uma tortura cruelmente vívida, de duração excruciante. O último som que Carlos ouviu não foi o próprio grito, abafado antes mesmo de começar, mas um sussurro úmido e faminto que brotou do pescoço torcido da criatura, ecoando na sala que já não era mais o consultório. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito. Na poltrona vazia do terapeuta, apenas um borrão escuro e úmido se espalhava lentamente sobre o couro bege. E na janela escura, refletida por um breve instante antes de se dissolver na noite, uma figura frágil caminhava, chorando lágrimas negras. Por dentro, saciada. Por enquanto. Não havia mais Anya. Ela era apenas um invólucro.